No programa de hoje temos um convidado muito especial, o escritor do primeiro romance do Cangaço. Ele que foi político, advogado e jornalista, Franklin Távora. Olá. Olá! Muito bom ter você aqui hoje. Eu agradeço, foi uma honra ser convidado para vir aqui. Fale um pouco mais sobre você para nós. Então, como você disse, eu sou escritor, eu sou advogado e tal, fiz faculdade de ciências também. Eu nasci no interior do Ceará, numa cidade mais conhecida como Baturité. Conforme eu fui envelhecendo, eu fui para a capital, Fortaleza, começar meus estudos na parte de advocacia. Alguns anos depois eu fiz estudos na faculdade de ciências também. Eu escrevo os livros, como um dos maiores romances que eu escrevi foi O Cabeleira, que é o que a gente está aqui para falar hoje. Conte mais um pouco sobre ele. Então, é um livro que eu escrevi, foi um dos livros mais famosos. Ele deu início também no movimento da literatura do Norte. Um movimento também que teve muita ligação com a minha parte que eu tenho na Academia de Letras, que eu fui um dos fundadores dela, onde hoje atualmente eu ocupo a 14ª cadeira. Então, muito obrigada por sua presença aqui hoje. Estamos aqui agora com Joana, a mãe do Cabeleira. Muito prazer em ter você aqui. Prazer é todo meu. Como você tentou ajudar seu filho na infância dele para que ele não tivesse a influência do pai? O pai dele sempre foi uma pessoa muito agressiva e eu sempre fui, assim, uma pessoa muito calma. A minha personagem sempre foi bem calma no livro, bem religiosa, e ela tentou ajudar ele de toda forma. Mas a influência do pai sempre foi mais forte. Entendo. O que você sentiu com a morte do seu filho, ao ver ele sendo condenado na sua frente? Quando eu fiquei sabendo que ele foi preso, eu fui até o lugar e tentei visitar ele. Mas os guardas não permitiram a minha entrada. Quando eu fiquei sabendo que ele seria enforcado, eu fui até o lugar e vi ele sendo enforcado ao vivo, pessoalmente ali. E isso me causou um abalo emocional muito grande, fazendo com que eu tivesse uma parada cardíaca, levando a minha personagem à morte. Nosso último convidado é Joaquim Gomes, um dos mais temidos personagens da trama. Conte sobre o que aconteceu durante o roubo do armazém. Olha, a gente pegou um barco e foi até Boa Vista. E nisso a população viu a gente e alertou as tropas. Aí eu comecei a meter bala na população, porque elas iam estragar o nosso plano, né? Enquanto o pessoal estava focado na gente ali no barco, Teodósio foi lá e roubou o armazém. Por que você colocou fogo na casa do Liberato? Beleza. Foi o seguinte, os homens da região ali se juntaram para matar a gente. Eu e o José. Eu e o José. Aí a gente conseguiu vencer eles. A gente foi atrás das mulheres deles. Aí chegamos lá na casa onde elas estavam e a casa estava trancada. Aí a gente deu a opção para elas se renderem, né? Aí elas começaram a rezar lá dentro. Aí a gente pegou e meteu fogo na casa mesmo. A gente queria matar elas, só que elas se prenderam lá e a gente meteu fogo na casa com elas dentro mesmo. Aí matamos elas desse jeito. Pronto? Bem-vinda, Luizinha. Obrigada. Luísa, o seu personagem é um dos mais importantes dessa trama. Você faz par romântico com José Gomes, o Cabeleira. Vocês se conhecem desde jovens. O que você achava dele nessa época? Quando nós éramos crianças, eu sempre gostei muito dele e conforme nós fomos crescendo, eu continuei gostando cada vez mais. Mas por conta dessa influência do pai, ele tratava mal as pessoas, matava animais. Então, isso foi sempre uma coisa que me incomodou na personalidade dele. Sua opinião mudou? Depois do nosso reencontro, quando ele me pediu em casamento, eu disse que nós só nos casaríamos se ele se tornasse uma pessoa boa e parasse de cometer todos esses crimes e atrocidades que aconteciam. Nos conte mais sobre esse reencontro que vocês tiveram. Eu estava buscando água em um riacho quando ele apareceu e queria me levar com ele à força, porque eu não reconheci naquele momento, já que fazia muito tempo em que nós não nos víamos e nós dois estávamos muito diferentes.
Foi então que a minha mãe apareceu, a minha mãe adotiva, e ela, tentando me ajudar, tentou matá-lo, mas em vez disso ele acabou acertando a cabeça dela e eu achei que ela tivesse morrido. Você ficou presa em uma casa em chamas. Como você conseguiu fugir de dentro? Eu estava naquela casa com outras mulheres e quando o Joaquim e a gangue dele colocaram fogo na casa, eu fiquei muito fraca, mas assim que eu vi a minha mãe, me veio uma grande força e eu consegui salvar a minha vida e a dela, saindo da casa. Um grande convidado, o famoso Cabeleira. Por que seu apelido é Cabeleira? É que assim, quando eu fugi pra mata, com uns 9, 10 anos, os meus cabelos começaram a crescer e o pessoal lá me comparava com uma menina. Então, devido aos meus cabelos longos, meu apelido veio a ser Cabeleira. Aos 16 anos, você cometeu seu primeiro assassinato. Nos conte mais sobre isso. Quando eu tinha 16 anos, eu fui a cavalo em uma taberna, do nome do dono era Timóteo, e ele tinha uma esposa chamada Chita. E essa esposa, eu prendi meu cavalo lá em um lugar, só que o meu cavalo, acho que fugiu, e ele começou a comer a plantação da mulher. Só que daí, ela espantou o meu cavalo, e ele fugiu. E eu fiquei inconformado. Daí eu peguei ela, levei pra fora e agredi ela. E daí eu fui procurar meu cavalo e quando eu voltei ainda estava morto. Incrível. No início do livro, você foi ao bairro de Boa Vista para realizar um assalto. Nos fale mais sobre isso. Nós fomos com um barco para Boa Vista. Foi eu, meu pai, o Joaquim e o Teodósio, que era o capanga, era tipo um ajudante nosso. E nós fomos para lá e a população da cidade viu que nós estávamos chegando e o meu pai começou a atirar. E eu comecei a atirar junto. Enquanto o foco estava na gente, o Teodósio foi até o armazém da cidade e roubou as coisas que estavam lá. E depois nós levamos todos os itens, os produtos, para a taberna do Timóteo, que virou um aliado para nós depois que eu matei a esposa dele. Entendo. José, quando você acordou do desmaio, qual foi sua primeira reação ao ver Luizinha nos braços do seu pai? Então, quando eu reencontrei a Luizinha, eu não tinha reconhecido ela de primeira. E a mãe dela veio ao meu encontro e me atacou. Então eu ataquei ela de volta. E levei a Luizinha, só que eles estavam atacando nosso território. E então eu deixei ela em um lugar para ir pro território. Só que quando eu voltei, ela não estava mais lá. E aí eu acabei desmaiando. E quando eu acordei, eu vi uma fumaça e fui em direção ao lugar que tava pegando fogo. E era uma casa. E quando eu cheguei lá, eu vi o meu pai segurando a Luizinha nos braços. E falando que ela era posse dele de agora em diante. Só que eu não aceitei isso. Então eu ameacei ele e eu peguei ela nos meus braços. Só que nesse meio tempo, as tropas começaram a vir a nosso encontro. E daí nós todos decidimos fugir e deixar aquele local. O seu pai foi um grande influenciador na sua vida. Fale mais um pouco dessa influência que ele exerceu sobre você. Então, desde pequeno, o meu pai me ensinou coisas como roubar, matar, que era totalmente contrário às ideias da minha mãe, que era uma mulher muito bondosa, só que ela era fraca. E desde pequeno, o meu pai me induziu à vida como assassino
Inclusive, ele me presenteou com uma faca quando eu era criança, uma lâmina, que é essa daqui, ó. E ele me incentivou a essa vida do crime. E quando teve um momento em que minha mãe me presenteou com um rosário, ele não gostou, e ele decidiu que nós íamos embora, só eu e ele. E nós abandonamos a minha mãe e a Luizinha, que eu conhecia ela desde pequeno. E nós fugimos pra mata. Qual era a sua opinião sobre ele no passado? Pode fazer. Pode ir. Pode ir. Como que ele entrou aí? Ele entrou, Isabela, você que não viu. Tá, começa lá. Faz a pergunta de novo. Pegar água no poço, coisa assim, e eu encontrei uma menina, só que até então eu não sabia que era a Luizinha, né? E eu queria levar ela embora. Só que daí ela começou a gritar. E a mãe dela veio de encontro. Take you, para. Deixa eu ver o som passar. Sacanagem. Eu vou ficar meia hora só arrumando os cordas. Enquanto isso, vai lembrando por que você... Eu já lembrei. Take 2, vai. Pergunta de novo. E as pessoas me comparavam com uma mulher, na verdade. Daí, veio esse apelido por causa dos meus cabelos longos. Entendi. Tá? Porra, tá, então não pode, cara. Tudo Gente, eles Mas os personagens já estão todos mortos, não faz sentido falar assim. Não faz sentido ter um talk show sobre isso. Sobre isso, porque as Começar. pessoas são mortas. Então, isso que eu tô. É, isso Por se isso que é chama. muito mais fácil falar do personagem. Isso, por chama isso que a ironia. Daniela falou isso. Isso Ela falou se que era pra chama falar ironia. como se a gente fosse a pessoa. Mas O João já gravou como se fosse a pessoa mesmo. E vocês estão gravando em... Ah, é que o João tá muito dentro dos personagens. Exatamente. É isso, entendeu? A cabeleira tá viva ainda, nós não. Eu gravo. Cortou lá o vídeo, já parou de gravar? Corta o vídeo. E entra. É aqui ou aqui? Qual dos dois? É o vermelho. Conte sobre o que... Pra matar a gente. E a gente conseguiu vencer eles. Aí a gente foi atrás... Cara, deixa eu fazer a pergunta. Calma, não. A gente foi atrás das mulheres deles. Tá certo, mulheres deles. A gente foi atrás das mulheres deles e a gente encontrou a casa delas trancada. Aí a gente deu a chance delas se render e elas começaram a rezar. Aí a gente foi e meteu fogo na casa. Beleza, pode ir, vai. Ele fala com uma Ficou, naturalidade. Oi? Você fala com uma naturalidade. Nem, tipo, eu fogo na casa. Eu tô tentando mesmo, tá difícil. Tô achando Tá difícil. massa, Pedro, tá massa. Pronto? Olha, Ô João, vem que veja, deixa eu ver se tá bom. Você que é o diretor executivo. Matando ela desse jeito. Matamos ela desse jeito. Aí ficou engraçado. Ficou bom, mano. Ficou bom? Nossa, ficou bom, sério já? Pausa o áudio, hein? Pausou já. José, quando você acordou do desmaio, qual foi sua reação a ver Luizinha, a sua amada, nos braços do seu pai? Foi tenso. Quando eu... Peraí. Não precisa pausar, não. Ele continua. Não pausa. Entendo. Faz o make Ô, João Pedro, para de ser. Ele continua. Não. O cavalo tava comendo as plantas da mulher. É muita emoção, gente. Não, o mais legal foi a Thalita. Entendo. Morreu, acordou morto. É muita emoção. Entendo. É muita emoção quando Ele tá lembra. voltando. Thalita, posso chorar não, Thalita? É muito emocionante essa E com o história. Augusto? Entendi. A Thalita lá tá tipo assim. Eu vou vir aqui com raiva, eu tô você daqui feliz, viu? Vai perguntar, minha pergunta de novo. Vai, Record, vai. volta. Agora é Pires. Nossa, que desempenho fabuloso. Peraí, tá, peraí. Vai. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not